Bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando mais um webinar da Brad. É, a Ellen colocou para gravar, porque a gente aproveita depois para subir esse conteúdo aqui nos nossos canais, né? Então, oficialmente agora, bom dia para todos os que estão aqui nos acompanhando. Bom dia, Silvana, e muito obrigado aí por compartilhar esse conteúdo com a gente. Eu já conheço a Silvana há um bom tempo e tive a felicidade de acompanhar algumas apresentações pessoalmente. Então, sem dúvidas nenhuma, é um excelente conteúdo. A Silvana é simpaticíssima, conhece muito do nosso negócio, né? Por dentro e por fora, né? A Silvana conhece. Ela já foi agência, hoje ela é RD, então a Silvana conhece muito do nosso operacional. Então, corre fácil esse tipo de palestra aqui, é bem produtiva para todo mundo. Para quem ainda não conhece a Brad, porque esse nosso webinar ele é aberto para associados e para convidados. Então, para quem não conhece a Brad ainda, nós somos uma associação aí focada no, no, nesse universo, né, nesse ecossistema de comunicação e marketing digital. Nossos associados, né, a característica aí dos nossos mais de 400 associados por todo o Brasil, são as antigas agências, né? A gente trocou um pouco esse nome para ser um pouco mais inclusivo. A gente classificou como agentes, mas são as agências que cuidam da comunicação dos clientes, né, que utilizam aí os canais digitais para vender seus produtos, seus serviços e utilizar, né, para sua comunicação de uma forma geral. Mas dentro do nosso ecossistema, além das agências também, a gente tem muitos players. São os agentes aí que de alguma forma produzem ou entregam algum produto, algum serviço que ajudam aí, que colaboram na performance aí das agências com suas comunicações. A RD é um grande exemplo disso. A RD não é agência, vocês conhecem o formato de negócio da RD e ela participa do nosso ecossistema porque ela contribui muito. Inclusive, a RD é protagonista aí de uma virada de chave muito grande no nosso negócio nessa última década aí, né? Eles já têm um certo tempo de estrada e eles trouxeram aí uma inovação importantíssima para o nosso negócio. A RD fez história, continua fazendo, é um dos grandes players aí do nosso negócio. E assim como a RD, a gente tem outras empresas também que participam. Então, assim, para quem ainda não participa da Brad, fica o convite aqui. O que a Brad faz? A Brad organiza esses webinários, ela faz eventos presenciais, ela existe para ajudar a, a, as empresas que atuam nesse segmento a melhorarem, né, ou a terem acesso a uma base de informações rica, também a defender os interesses, né, dessas empresas aí que atuam nesse segmento. E aí, para defender esses interesses, a gente atua em Brasília, acompanhando ali as leis que são promulgadas e colabora, né, nesse sentido para a construção de licitações públicas que atendem o nosso negócio. A gente constrói e construiu, né, e aí vem atualizando todos os anos o nosso guia de valores de produtos e serviços digitais, que é uma grande referência não só de valores, né, médios praticados no mercado, como também de escopo de trabalho, o que se contrata, né? A gente tem mais de 140 itens nesse guia de valores, com um escopo bem detalhado, com faixas de valores. É um material muito rico e ele é exclusivo para os nossos associados. Então, fica o convite aqui para quem não conhece a Abrad, para se conectar ao nosso ecossistema, se associar. Quem é agência se associa como associado à agência e quem não é agência e fornece algum produto ou serviço se associa como associado parceiro. Então, a gente tem algumas modalidades de associação para ser inclusive e tornar o nosso ecossistema cada vez mais rico. Então, é isso. Vamos aqui com a Silvana. Eu fiz uma prévia da Silvana, uma introdução, já conhecendo a Silvana de outros eventos, mas agora vamos seguir com ela. Silvana, vai você agora, se apresente e segue o conteúdo. Muito obrigado mais uma vez. Boa. Primeiro, muito obrigada, Paulo. É uma honra, um orgulho estar aqui em nome da RD, né? Eu até falei isso lá no Prêmio Abrad, o quanto a Abrad e a RD têm objetivos em comum de fomentar, crescer, desenvolver esse mercado de agências. Então, a gente é muito alinhado em propósito e é muito legal poder estar aqui, trocar essa ideia e estar tão próximo assim da Abrad como a gente vem estando, tá?
Então, gente, é um prazer imenso para mim estar aqui. Eu sou a Sil, Silvana Carias, mas vocês podem me chamar de Sil, porque eu acho mais jovem. Fiquem à vontade para se dirigir a mim assim. Eu vou compartilhar minha tela, porque, inclusive, o que eu quero falar sobre mim, sobre quem eu sou, tá aqui na minha apresentação, tá? Então, deixa eu arrumar aqui minha tela. Vocês já estão vendo? Caralho, fala o que você quer, porra. Está carregando. Foi? Agora sim, já vemos. Boa, vamos lá então. O tema que eu vou falar aqui é de commodity expertise, é de fato esse caminho que a gente tem observado das agências que fazem parte do nosso ecossistema e das agências do mercado que estão posicionando elas como uma grande referência ali, fazendo crescer, tá? Então eu peguei um pouco disso tudo para compartilhar aqui com vocês. Quem sou eu na fila do pão? O Paulo falou um pouco ali, né? Mas eu hoje estou na RD como líder de marketing de um time que a gente chama de Partner Growth, que olha exatamente para o nosso ecossistema e o crescimento dele de agências e consultorias. Hoje a gente tem mais de 2.000 agências e consultorias parceiras da RD, e esse ecossistema é muito rico, porque é um grande laboratório para a gente também. Então, tem muita agência grande, as maiores agências do Brasil estão ali. Então, eu fico colada nessa galera para entender o que que eles estão fazendo, o que está acontecendo, como que a gente educa e desenvolve esse ecossistema. Além disso, eu já tive agência por quase 10 anos, e foi muito louco nessa jornada, por isso que eu visto muito sapato de vocês. Eu sou muito fã de quem tem agência, porque eu sei como é o dia a dia louco dos donos de agência. Então, eu vou trazer muito dessa experiência também do meu lado ali, dona de agência, para cá, para esse conteúdo. Além disso, eu dou aula em algumas universidades aqui na minha cidade de Campinas, sempre na área de marketing, área de gestão. Essa é a minha vibe, essa é a minha área, é o que eu gosto. E eu vou ali para um lado de criatividade e escrita também que me pega muito, tá? Então, eu misturei tudo isso aqui para trazer esse conteúdo para vocês hoje. A minha experiência como agência, o que eu vivencio todos os dias no nosso ecossistema da RD, tanto de agências quanto de clientes, tá? Porque a gente ouve muito o que os clientes estão pedindo para as agências. Qual que é a dor deles que as agências não estão conseguindo sanar ou que elas estão conseguindo sanar muito bem, tá? Eu juntei muito disso para fazer o conteúdo de hoje. Então, bora lá. Qualquer dúvida e qualquer coisa que vocês forem querendo falar, comentar, mandem aí no chat que a gente vai trocando essa ideia, tá? Eu até queria começar perguntando. Quem aqui já é agência parceira da RD? Manda no chat, por favor, só para eu saber quem é a agência parceira, se tem alguma agência parceira aqui. Se ninguém falar nada, eu acredito que não. Mas bora, acho que é o Bem a microfone. data do Gil, pode ser domingo, 1º de julho. Vamos lá, então, gente. Tem dois? Eu quero começar com isso, porque de fato aqui é o grande ponto de partida que a gente tem para vocês entenderem o que está acontecendo no mercado, segundo uma pesquisa que a gente roda todo ano, que é o Panorama de Agências e Consultorias. Essa é do ano passado, 2024. A desse ano, inclusive, a gente vai lançar dia 22 numa live. Depois, Erix, que está aqui do meu time, manda o link para a galera. Mas basicamente é um relatório. Aí, da entrevista, a gente consegue mais de 3.000 respostas de profissionais de marketing e vendas do Brasil todo. E aí a gente faz um recorte dentro dessa pesquisa para todo mundo que é de agência e consultoria. E aí a gente cria o nosso panorama de agências para entender o que está acontecendo nesse mercado, tá? Hoje é o maior relatório que existe no Brasil sobre o cenário de marketing e vendas. Então, é um relatório muito, muito, muito sério e os dados aqui são muito confiáveis, tá? Que deu nesse relatório em 2024? Que 83% das agências ficaram abaixo das metas de marketing, tá? E a média geral de todos os segmentos que estavam lá na pesquisa deu que 74% desses outros segmentos ficaram abaixo, tá? Então, olha que loucura isso aqui. Já começamos com um tapa na cara, tá? Aqui a gente tem que as agências que vendem marketing ficaram pior nas metas do marketing do que os outros segmentos que nem vendem marketing, tá? Isso aqui é uma super reflexão que a gente fez lá dentro da RD. Depois a gente viu que 74% das agências ficaram abaixo das metas, só que de vendas, tá? E aí, quando a gente olha para os outros segmentos, esse número foi de 83%.
tá? Então, isso aqui já começa para a gente, e a gente costuma falar que são provocações bombas, porque de fato o que a gente consegue ver no mercado é o quanto as agências ainda precisam investir nesses processos de marketing e vendas para elas mesmas, certo? E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui, obviamente que a gente está no ambiente online, se fosse no presencial, eu ia pedir para vocês levantarem a mão e falar, mas aqui vocês podem só pensar aí, mandar no chat, quem quiser falar, pode falar também, como que estão as metas da sua agência. E aí, é uma coisa muito louca, porque quando eu tinha agência, eu demorei quase 3 anos para ter meta de vendas. Inclusive, foi depois que eu entrei no programa, tal, da RD, mas eu não tinha meta de vendas. E eu vivia de indicação. E a grande maioria das agências que a gente observa ali, que estão entrando, estão crescendo agora, vivem disso. E aí, um mês você bomba, você vai muito bem, você ganha muito dinheiro, e num outro mês você tá ferrado, sem nenhum cliente, porque você depende só de indicação e você não tem uma meta de geração de receita. Então, essa é a primeira provocação que eu quero fazer. E a segunda é. Vocês têm um plano de crescimento para esse ano e para o próximo? Vocês sentaram na agência com os sócios e pensaram onde a gente quer chegar em 2025? Quantos clientes a gente precisa? Qual que é o nosso posicionamento? Como que a gente quer ser visto pelo mercado? Quais clientes a gente vai atacar? Isso aqui, de cara, eu já falo para vocês que é uma coisa que a gente observa nas agências que estão muito bem no nosso ecossistema e, por consequência, na vida delas como um todo, né? Como negócio. Estão vendendo bem, estão retendo bem. Normalmente, essa cabeça aqui muda o jogo, tá? Vamos continuar aqui com os dados, tá? A gente tem que apenas 20% das agências conseguiram mais de 10 clientes recorrentes no último ano. Isso é o panorama de 2024. Então, pensa que em um ano, só 20% das pessoas que responderam ali conseguiram mais de 10 clientes. E aí, olha aqui nas barrinhas azuis, né? A grande maioria conseguiu até 5 clientes. Então, 50% conseguiu 5 clientes. 20% conseguiu de 6 a 10 e 20% conseguiu mais de 10. Gente, se a gente for pensar numa realidade, e aqui salvo exceções, tá? Porque tem agência que foca em high ticket, ticket muito alto, e daí 5 clientes de, sei lá, 3 milhões é bastante, mas aqui falando no geral, 5 clientes num ano é muito pouco quando a gente olha para a geração de receita, tá? E aí reflitam aí, o legal aqui é isso, tá? Vão olhando os dados aqui e vão pensando aí, conversando entre vocês, anotando qual que é o cenário de vocês, quantos clientes vocês conseguiram no último ano? Vocês estariam aqui em qual barrinha, tá? Quantos clientes recorrentes a gente você conseguiu no último ano diz muito sobre essa vibe de negócio que a agência tem ou não. Tem processo comercial, tem CRM, está bem estruturado, qual que é a estratégia, tem equipe de vendas. Normalmente é o dono que faz tudo, né? Desde servir o café, servir o cliente, vender. E a gente costuma achar que só a gente vai saber vender, só a gente sabe vender tão bem. Como que eu vou passar isso para um time comercial? Ninguém vai conseguir vender como eu. E a gente vê que com processo e treinamento isso pode acontecer, tá? E a breve reflexão aqui, que eu diria que é a grande reflexão desse conteúdo de hoje, é que o que está acontecendo no cenário das agências, com base nessa pesquisa, é que a gente tem casa de ferreiro e espeto de pau. E o ideal aqui, a gente vê nas agências que crescem, é a casa de ferreiro e a espada ninja na vitrine. O que que isso significa se a gente for traduzir aqui para esses dados que a gente observou na pesquisa? A gente vê as agências vendendo marketing, vendendo projetos de marketing que, no fim das contas, ajuda ali na geração de receita e vendas dos negócios, mas elas não fazem o que elas vendem para elas mesmas. Então, eu vejo uma agência que está prometendo mundos e fundos para um cliente, ela manda muito bem nas campanhas do cliente, ela entrega um pacote de serviços e produtos incrível, ela consegue ajudar os clientes a atingir os seus objetivos. E quando olha para ela, o negócio dela, a agência dela é espeto de pau. Não tem processo comercial, ela não faz marketing para ela mesma e ela não investe tempo em se colocar como principal cliente. E tem uma frase que eu sempre falo e mudou o jogo da minha vida quando eu tinha agência, tá? A gente tinha, numa época lá, 20 clientes.
E aí, nunca, a gente, quando era mais ou menos no dia 15 do mês anterior, a gente fazia os planejamentos do mês seguinte de todos os clientes. E aí nunca dava tempo de fazer o da própria agência. E aí a gente estava fazendo um processo de coaching lá na época, eu e meu sócio, e essa moça, que era especialista em negócios, ela falou, cara, a partir de hoje a Crip, que era a nossa agência, vai ser o principal cliente da própria Crip. Então, antes de vocês começarem os 20 planejamentos para os 20 clientes, o planejamento um vai ser o de vocês. E aí, isso mudou o jogo. Dói o coração e tem vezes que não dá, tá? Eu não vou ser aqui também Alice no País das Maravilhas, porque tem vezes que realmente não dá. Mas quando a gente começou a entender isso, e a gente de fato começava até um pouco antes o nosso planejamento, o jogo virou. Porque aí tudo que eu ofereço para os meus clientes, eu faço para mim. E aí o meu cliente vê eu, agência, fazendo e entregando, e ele fala: Caraca, eu também quero isso para mim. Se essa agência faz isso para ela, imagina o que ela não vai fazer para os clientes dela. Isso te dá referência e gera valor para os seus clientes te contratarem ou aumentarem o escopo de serviço e produto com você, tá? Então a gente começou a investir, por exemplo, em conteúdo, em fluxo conversacional. Eu lembro que eu criei um fluxo que os meus clientes chegavam de uma forma muito, na época, né? Era super tecnológico, e daí eles falaram: Nossa, eu amei o jeito que vocês me atenderam aqui, que foi o meu fluxo comercial. Eu queria fazer isso. E aí eu vendia isso para ele de uma forma muito, muito mais com valor agregado, né? Então, essa é a primeira provocação aqui. O quanto a sua agência responde mentalmente, ou respondam aí para o seu sócio, anotem no papel, o quanto a sua agência é cliente dela mesma, o quanto você prioriza a sua agência. Os clientes saem, os clientes vão embora. Se eles precisarem cortar alguma coisa, ou se eles precisarem sair, eles vão sair. Só que o seu negócio é seu. Você precisa cuidar dele, e se você não coloca ele como cliente, se todos os seus clientes saírem, você não vai ter mais receita, tá? Então, isso aqui é uma primeira reflexão aqui que a gente trouxe que faz muito sentido no nosso ecossistema também, tá? Quando a gente perguntou na pesquisa ali entre rotina de marketing e vendas, tinha uma informação, tinha uma pergunta que era assim, ó: o quanto você, agência, usa as informações dos históricos das conversões dos leads para a tomada de decisão, para criar estratégia? A maioria ali, a minoria, na verdade, usava. Então, a barrinha azul é agência e a barrinha amarela é os outros segmentos. As próprias agências, que são, teoricamente, especialistas nisso, só 26% das agências usavam essas informações. Aqui eu tô falando de assim, ó, eu gerei um lead. Da onde ele veio? Que materiais ele baixou? Que e-mails ele abriu? Da onde ele Vamos? clicou? Quem Aí. é ele? Então, isso aqui é o histórico de leads que a gente está querendo dizer aqui, tá? Aí a gente perguntou quanto você acompanha a frequência das taxas de conversão das suas etapas de funil. 16% das agências acompanham, sendo que muitas agências vendem isso para os clientes, tá? Quanto você usa as informações dos materiais baixados pelos leads para tomar decisão, para criar campanha? 33% das agências falaram que usam. Melhorou um pouco, mas ainda assim é baixo, pensando numa agência, né? E aqui, essa aqui, para mim, assim, doeu na alma, e eu lembrei muito da minha vida quando eu tinha agência, e lembrei de vários casos de agências do nosso ecossistema quando entram no programa, tá? A gente perguntou quem tem playbook de vendas. Só 23% das agências têm playbook de vendas que responderam essa pesquisa. Um playbook de vendas, gente, não é necessariamente, eu não estou falando aqui de um super material complexo e tal, mas aqui eu estou falando de um lugar, pode ser uma cartolina, que você desenha o seu processo comercial e tudo sobre o seu processo comercial está ali. A gente tem inclusive um modelo de playbook gratuito para a agência baixar, porque depois que a gente viu isso, eu falei, vamos ajudar o mercado, né? Isso é uma realidade desde o ano retrasado já. Então tem esse material, depois vocês podem procurar no Google aí, ou a Érica manda o link, vocês podem baixar. É um PowerPoint que você pode fazer, falando lá como que funciona o processo. Eu vendi, como que eu vendo? Quantas reuniões eu faço? Por onde esses leads chegam? Quem vai atender? Quais são os copies e as redações ali dos e-mails e mensagens que a gente vai mandar? Qual é o modelo da minha proposta comercial? Qual é o meu pacote de serviços? Quais são as possibilidades de desconto? Tudo é a sua Bíblia do processo comercial.
E aí eu entendo e respeito muito, tem gente que ainda nem tem um processo comercial, então obviamente que não vai ter o playbook. É um excelente momento para vocês pensarem nisso, tá? A gente perguntou os top 3 serviços mais oferecidos pelas agências. E o que deu na pesquisa foi: em primeiro lugar, as agências vendem muito gestão e monitoramento de redes sociais. Em segundo lugar, marketing de conteúdo. Em terceiro, gestão de tráfego pago. Qual que é a grande reflexão aqui, tá? Quando a gente vende só monitoramento e gestão de redes sociais, normalmente, tá? Não é toda a verdade aqui, mas é uma grande parte. Normalmente são projetos que são mais baratos, o ticket médio aqui é menor. Você vende uma coisa que, no fim das contas, não tá tão atrelada à expertise. E aí a pessoa te paga mal e reclama o dia inteiro. São os clientes que eu costumava chamar carinhosamente de caroço. O cara te paga, ou ele paga o justo, ou ele paga mal chorando, e ele te manda mensagem o dia inteiro, ele quer resultado em um mês, ele fica no teu pé e tal, e por que que esse post não deu vendas? Ele não entende o projeto. Normalmente, esses projetos têm muito disso, tá? Então, é um ponto de atenção aqui. E a gente notou que as agências que fazem parte do programa DRD, elas abrangem um escopo maior de estratégias com um mix de canais ali e serviços mais evoluído, tá? Então, obviamente, por que que isso acontece? Quando você entra lá no ecossistema da RD, a RD hoje é uma empresa multiproduto, multicanal. Então, a gente fala muito sobre essa jornada, sobre você oferecer para o seu cliente uma jornada de ponta a ponta, né? Você não ficar só vendendo pacotinho de redes sociais, você ir além, você criar uma jornada, nutrir, você fazer acontecer de ponta a ponta um processo ali de aquisição. Então, a gente incentiva e todos os nossos treinamentos e eventos, a gente fala sobre isso e capacita as agências para isso. Por isso, obviamente, que esse dado ali ficou claro o quanto essas agências são influenciadas por isso, tá? E aí tinha uma pergunta lá, nessa pesquisa, que era assim: é, você sentiu a necessidade de ampliar o seu escopo de atuação no último ano? Então, eu vendia só redes sociais, agora eu senti a necessidade de começar a vender e-mail e criação de sites e landing pages. Eu vendia só mídia paga e eu comecei a vender fluxo de automação e CRE. 56% das agências responderam que sim, para sobreviver, elas tiveram que ampliar a oferta de serviços no último ano, tá? E aí a questão aqui que martelou para a gente, e a gente vê muito isso acontecendo no nosso ecossistema, tá? As agências que mais estão crescendo, gente, eu estou falando de agências gigantescas que hoje são consideradas umas das maiores agências do Brasil que estão no nosso ecossistema, fizeram isso aqui acontecer, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre como isso está acontecendo, mas é um dado que reflete muito o que a gente vê acontecer todo dia no nosso ecossistema. Lembrando que todo mundo que respondeu essa pesquisa é agência e pode ser uma agência que faz parte do programa ou que não faz, tá? Aqui não tem só respondentes que fazem parte do programa. O que que a gente consegue refletir aqui e o que está acontecendo no nosso ecossistema com base nesse dado que eu falei para vocês, tá? As agências que mais têm crescido, beleza, eu estou pegando o recorte do nosso ecossistema como base, mas falando no mercado como um todo, tá? Elas estão indo de comprar expertise. Então, a gente vê agências que antes vendiam geração de lead, pacote de redes sociais, pacote de anúncios e um conteúdo solto para passar a vender leads, oportunidades, nutrição. Eu não vou te entregar só um lead, eu vou te entregar um lead nutrido, eu vou saber quem é qualificado, quem não é, eu vou nutrir ele depois da compra. A gente vê as agências entregando a estratégia de passagem de bastão. Então, eu vou te gerar o lead qualificado e eu vou te ajudar na estratégia de integração com vendas. Então, eu vou te ajudar. Como que ele vai passar do marketing para vendas? Eu vou implementar um CRM para você, eu posso dar treinamento para o seu time, eu posso criar todos esses touch points da sua jornada até a parte comercial, até a venda acontecer.
eu posso te entregar isso com expertise. Um fluxo conversacional, então, tudo isso sendo regado ali e nutrido através de fluxo via WhatsApp, e aí cai no CRM se não está qualificado, ou quando dá lost, volta para o marketing. Toda essa jornada é o que está sendo vendido ali e é o que está sendo feito pelas agências que estão crescendo. Inclusive, muitas dessas agências estão se chamando não mais de agências, mas de martechs, que são, né, empresas que focam ali em tecnologia e com a tecnologia conseguem entregar essa jornada de ponta a ponta. Quando você vende commodity, e hoje com inteligência artificial, chat GPT e tudo que vocês já sabem que está acontecendo, você está de fato fadado a preço. Então, se eu te vendo lead, pacote de rede social, conteúdo que hoje qualquer um consegue produzir, eu vendo commodity. E aí, quem fizer mais barato leva, porque é commodity, né? Agora, quando eu sou o especialista, quando eu sou referência, quando eu não sou mais só um prestador de serviço, eu sou um parceiro de negócio. Se você crescer, eu cresço. Eu te entrego as oportunidades, eu te entrego receita. Eu sou parte fundamental da saúde do teu negócio. Aí eu sou especialista. E aí, na primeira crise que acontecer, você não vai ser cortado, porque você é parte fundamental do negócio. Você é expert. Você vende expertise, não commodity. Gente, isso aqui, na minha época, lá faz bastante tempo que eu vendi minha agência, tá? Mas esse movimento já estava começando a acontecer e agora sim, tá fortíssimo. Tem várias empresas, se vocês tiverem contato ali com as empresas que fazem parte do nosso ecossistema, eu tenho vários cases para comentar com vocês depois. A gente pode trocar ideia no paralelo de agências que fizeram isso, tá? De agências, assim, bizarramente faturavam, ou o ticket médio era de 1.500 a R$ 2.000, e foram para um ticket de 10 mil, 5, 10 mil por mês, porque pararam de vender commodity e começaram a vender expertise, tá? Sil, é muito difícil isso, como que a gente vai fazer margem de lucro? A gente não tem pessoas e tal. Gente, não é fácil mesmo, e é uma transição muito desafiadora, mas eu acredito que é o caminho para sobreviver e assim, já tem muita gente fazendo, já é um caminho explorado e dá para aos poucos vocês começarem a mergulhar nisso. Eu não sei se tem agências aqui, inclusive se alguém quiser contar aí no chat, se tem agências aqui que já fazem isso, que vendem além de lead, conteúdo solto, que conseguem entender essa vibe de expertise, que se consideram martechs, que vendem multiproduto e tal. Se quiserem compartilhar aí também experiência, fiquem à vontade, tá? E o que que acontece com isso, tá? É uma consequência. Quanto mais commodity você vende, menor vai ser seu ticket médio. Então você realmente vai ficar fadado ali a vender um pacotinho de redes sociais com sei lá quantos posts, uma campanha paga ou outra, um conteúdo solto por 3, 2.000, às vezes 1.500 e olhe lá. Esse é o ticket médio de commodity. E se vier outra agência novinha aí, baseada em chat GPT, ela te desbanca porque ela cobra mais barato. E aí você perde o cliente. Agora, quando você vai para o lado de expertise, um parceiro de negócio, você consegue subir o seu ticket médio, porque você, além de acoplar dentro do seu escopo de serviço mais entregáveis, então você oferece mais coisas, obviamente, você ganha mais por isso. Seu ticket médio naturalmente ele vai subir e o seu valor para o cliente vai aumentar porque você de fato se torna um parceiro de negócio. Você não é só uma agência que entrega lead, você vai muito além, certo? Então, isso aqui, assim, todas, e aí eu posso afirmar com 175.000% de certeza. Todas as agências que são destaques hoje no programa de parcerias da RD estão fazendo isso, ou já fazem isso há um tempo e estão ganhando muito mais dinheiro do que ganhavam antes, tá? Tem cases muito legais que a gente poderia até contar aqui num segundo momento, se a gente tiver mais tempo, eu trago para vocês, tá? Continuando aqui os dados. Aliás, deixa eu ver o chat, tem umas mensagens aqui, deixa eu ver, gente, que eu gosto de ver o que vocês estão falando em tempo real, tá? Somos parceiros. Legal, José Augusto é parceiro da RD, Rodrigo também, Marcelo também, bem-vindos. Boa. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Apresentação depois eu disponibilizo.
eu mando esses slides, tá, gente? Depois também. Faz sentido isso para vocês aí que eu falei até agora? Manda um sim ou não aí no chat, só para eu saber que vocês estão aí vivos. Todo mundo tá de câmera fechada, eu não sei se vocês estão aí, se vocês não estão. Eu gosto dessa troca. Boa. Obrigada, Rafael, Edmar, Marcelo. Que bom que vocês estão aí. Boa, legal. Vamos lá então em frente, gente. A gente fez uma pergunta, né, nessa pesquisa sobre ticket médio. Quanto que é teu ticket médio hoje? E aí a pergunta que a gente trouxe para cá para traduzir para vocês é, cara, as agências estão ganhando mais dinheiro? E aí, gente, olha que loucura isso aqui. A média de ticket médio, né, das agências que responderam ali, 44% estava com ticket médio de R$ 2.000. 29% estava de 2 a 5 mil. 14% estava de 5 a 10 e 7% mais de 15, só 5% de 10 a 15, tá? R$ 2.000, eu hoje, pensando aqui, fazendo uma conta de padeiro aqui, tá? Eu não vejo como R$ 2.000 de ticket, a não ser que você estiver vendendo commodity e coisas muito fáceis, assim, com menos capacidade operacional envolvida. Eu não vejo como ser lucrativo com uma agência com ticket de 2.000 nesse cenário de expertise que eu falei para vocês, tá? Obviamente que se você tem um outro tipo de modelo de negócio, você vende uma coisa mais barata, você consegue ter margem, legal. Mas, no geral, se você for uma agência de expertise, dessa forma que eu falei, é muito difícil R$ 2.000 pagar as contas ali, tá? E aí, façam a pergunta aí, se respondam. Qual que é o ticket de vocês atual? Putz, eu nem sei. Putz, você nem sabe, já parou aqui, para pra pensar. Sai, desliga aqui o webinar depois que acabar e já vai calcular teu ticket médio. Pensa. E aí você pode ter. Eu gostava muito de fazer isso na época que eu tinha agência, você separa por bolsões, assim. Então, esse bolsão aqui é do ticket médio baixo, dos 1.500, 2.000, que são os clientes que hoje têm pacotes menores. A gente tem um bolsão aqui com 3 clientes que pagam mais. E isso ajuda vocês, isso todo mundo da agência tem que saber, na minha visão, não necessariamente o quanto eles pagam, mas o quanto eles são mais prioridade do que outros. O cara que te dá lucro, ele tem que ser prioridade no teu atendimento. O cara que te ajuda a crescer, que é um bom cliente, ele tem que te dar mais, você tem que estar mais próximo dele, você tem que dar mais do teu tempo para ele do que o cara que te paga R$ 1.500 e reclama e te chama no WhatsApp o dia inteiro. Esse cara, se ele sair, tá tudo bem. Inclusive, eu acho que ele deveria, para você focar nos que você mais tem que atender, tá? Essa é a minha opinião, tá? Aconteceu comigo. Salvo exceções, obviamente, cada modelo de negócio é um, tá? Mas faz muito sentido o que a gente vem vendo lá. E aí, pensem, tá? Como que tá o ticket médio de vocês aí para vocês fazerem essa análise? Voltamos na discussão aqui. Por quê? Vamos voltar aqui. R$ 2.000, a gente está falando de agências que provavelmente estão para cá, estão ainda vendendo commodity. E as que estão aqui, ó, 5, 10 mil, 15 mil, provavelmente são as que estão vindo para cá, tá? Qual que é a boa notícia aqui para mim, na minha opinião? Tem muito mercado ainda para ser explorado. E tem muita agência, perdão da palavra aqui, que faz, eu ia falar uma palavra, mas não vou falar outra, que faz coisa errada, que se vende, né, que se vende como isso aqui e entrega isso daqui e até menos. Então, isso é difícil para a gente. A gente, como agência, como mercado, tem uma missão até de capacitar essas agências. Então, quem está vindo para cá e realmente está entregando isso aqui é quem está surfando as melhores ondas e está ganhando dinheiro, tá? E aí, eu trouxe aqui uma reflexão para vocês, que é a seguinte: eu queria que vocês até falassem no chat, quem quiser. Eu queria saber se vocês têm clientes aqui que têm alguma dessas dores, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre cada uma e vocês vão me falando ali. Baixo volume de lead. Quem tem cliente aqui que reclama todo mês, cara, não consegue, a gente não consegue gerar lead para eles. Tá baixo, a gente gera um ou outro e o que gera é desqualificado. A gente tem cliente, quem aqui tem cliente que não tem estratégia de relacionamento automatizada? Então, eu não tenho, eu vendo lá redes sociais, por exemplo, mas eu não faço nutrição desses leads. Ou eu não consigo recuperar as minhas oportunidades perdidas para esses clientes, tá? Ou eu tenho, quem tem cliente aqui que não tem integração entre marketing e vendas?
Quem tem cliente aqui que não faz análise sobre o retorno das campanhas, ou você não faz análise para ele? Vão pensando nesses clientes, se vocês quiserem até anotem, tá? Porque isso aqui vai ser um caminho que eu vou colocar para vocês aqui, para vocês começarem a ir para esse lado de expertise, do tipo, cara, legal, Sil, tudo que você falou, a gente quer ir para esse lado de expertise. O que que a gente faz? Qual que é o primeiro passo, tá? O primeiro passo é esse aqui, já estou dando para vocês. Já vão escrevendo aí quais são os clientes de vocês hoje que estão dentro de casa que tem algum desses problemas aqui. Anota, cliente tal tem esse problema, tá? Quem aqui tem cliente que não é organizado, não tem processo de vendas organizado? E aí você gera lead, você gera oportunidade, mas o cara reclama falando que não, tudo desqualificado. Aí você vai ver o cara nem ligou para as oportunidades ou os leads que você entregou. Ou eles estão reclamando de qualidade, sendo que eles nem sabem direito qual é o perfil desse lead. Quem aqui tem cliente que acontece isso? Quem é que vive essa dor? E aí o cara reclama com você, claro, que é a agência que tem que salvar todos os problemas da vida dele. Quem é que tem cliente que tem dificuldade de acompanhar as negociações dele que estão abertas? Então, você está gerando lead, você está gerando coisa através das campanhas e o cara não sabe quem que está negociando, quem que fez. Ele não sabe te falar quais os clientes que você gerou ali, quais leads você gerou viraram cliente. Ele não sabe te responder isso. Quem tem cliente assim? Quem é que tem cliente que tem baixa previsibilidade de vendas? Então, o cara não sabe. O cliente não sabe quanto ele tem que vender, ele não sabe qual que é a meta, ele não sabe nada, é meio solto, tá? E, obviamente, falta de análise de performance tem a ver com tudo isso que eu falei. Provavelmente, se ele tem algum desses problemas, ele vai ter. Tá faltando ali uma falta de análise, né? Quem aqui tem cliente? Essa aqui é duro. Quem aqui tem cliente que tem baixa velocidade na resposta dos canais de atendimento? Aí você gera leads, você gera bons contatos e o cara demora 3 dias para falar com o cara, com o contato que você gerou. Aí ele fala: Ah, fechou com concorrente. Claro que ele fechou com concorrente, né? Você demorou 3 dias para atender. E a culpa é de quem? Sua agência, que não gerou lead bom. Quem aqui tem cliente que já reclamou com isso, disso com vocês, tá? Quem aqui tem cliente que não consegue centralizar os atendimentos? Então, você gera contato ali, os contatos se perdem. Aí o cara tá negociando pelo WhatsApp uma hora, depois ele tá mandando e-mail, daí você pergunta uma coisa para ele, ei, o que que deu daquele? Putz, não sei, preciso achar aqui. Aí vai ver lá no WhatsApp dele, o cara tá lá sem resposta, não sei quanto tempo. Quem aqui tem cliente que passa e reclama disso para vocês? Quem aqui tem cliente que tem dificuldade de gerenciar alto volume de interação, seja nas redes sociais como um todo, mas principalmente em canais como o WhatsApp? Então, eu tenho, beleza, a gente consegue gerar demanda, eu consigo gerar lead qualificado ali, mas a demanda é alta, a gente consegue gerar volume, mas a hora que isso chega ali para o cliente, se perde, porque tem muito volume, e aí a gente não sabe quem respondeu, quem não respondeu, tem que ficar usando planilha às vezes, e acaba sendo bem desorganizado. Quem aqui tem cliente que tem essa dor? E, por último, mas não menos importante, quem aqui tem cliente que não consegue ter um atendimento, né, 24/7 ali, no sentido de estar sempre always on ali para responder os clientes e uma falta de gestão e análise nesse processo de atendimento? Deixa eu ver se vocês falaram no chat. Se vocês não tiverem cliente que faz isso, gente, quem não tem, é isso, quem não tem, né? O José falou tudo. Aqui, em boa parte dos clientes, somos nós que temos que mostrar, ensinar, motivar e direcionar. É isso, gente. E eu sinto muito, tá? Eu já passei por isso, já tive agência, eu sei que é exatamente assim. O que que eu tô falando aqui sobre essas dores para vocês e como que isso casa com o meu discurso até agora de como que a gente vai para um lado ali de expertise? Quando a gente está falando de uma agência do passado, mais tradicional, do passado ali, tá? A gente está falando que antes era muito mais comum as agências irem só até aqui, até esse primeiro quadro aqui. Então eu resolvia como agência o baixo volume de leads. Eu resolvia para o meu cliente um fluxo de nutrição. Eu resolvia para ele uma integração ali mínima com vendas. As agências paravam aqui. Hoje, essas agências que estão vendendo expertise, elas já conseguem navegar por esses dois outros quadros, que são quadros onde você entrega, além de marketing, você entrega eficiência e estratégia de vendas.
você entrega eficiência e estratégia de conversacional, atendimento. Por quê, gente, que aconteceu isso? Para além do mercado, eu acredito que é um movimento cultural. Isso reflete a sociedade que a gente vive hoje. Hoje, o processo comercial era muito mais linear. Então, eu queria comprar, era ponto A, ponto B, comprei e acabou. Hoje é diferente, hoje tem muitas possibilidades. O cara se perde no meio da jornada, a jornada não é mais linear, né? O funil mudou. Então, eu não adianta eu, como agência, vender só isso daqui e falar para o meu cliente que vai resolver o problema dele, porque talvez não vai. Para eu resolver de fato esse BO que ficou maior, eu tenho que ter outras coisas na minha carteira, no meu cinto do Batman ali, para ajudar ele. E o grande ponto aqui é, que para mim é o pulo do gato. Muitos de vocês e muitas agências já fazem esse tipo de coisa do tipo, eu tenho que ficar treinando, eu tenho que ficar e não cobram por isso e não ganham dinheiro com isso. Então, o grande lance aqui é, isso existe. O mercado está assim. Esses clientes vão existir. Só que como que você ganha dinheiro com isso? Você amplia o teu escopo que antes vendia só uma coisinha, você amplia, você vira especialista, você para de vender commodity, você ganha mais dinheiro e você cobra por isso. Beleza, eu tenho que te treinar, você não tem integração com venda, você não tem CRM, tá bom. Eu tenho aqui, ó, por X reais, eu vou implementar o CRM para você, eu vou fazer todo o fluxo de nutrição até ele chegar no teu CRM e eu ainda posso dar um treinamento para o seu time de vendas de como receber esses leads, os pitches que eles têm que usar, tal, 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 tal. Custa tanto. É um pacote. Ah, não. Então, também posso ter um treinamento aqui, você me paga um FII mensal a mais e eu deixo uma pessoa do meu time dedicada para te ajudar na gestão ali do CRM. Eu posso criar para você um fluxo de atendimento 24/7, para o teu cliente chegar para falar com você, você é desorganizado, não consegue atender, perdeu as informações, ele vai ter resposta em 1 minuto, porque você tem um fluxo rodando toda hora, 24 horas por dia. Eu tenho uma solução aqui para te oferecer que você vai ganhar velocidade nas respostas do seu canal de atendimento. Você demorava 3 horas, agora você vai demorar 5 minutos. E eu vou te apresentar relatório de tudo isso. Quantos leads eu gerei, com quantos a gente falou, quais você falou pelo WhatsApp e qual negociação você fechou. Eu te apresento todo mês um relatório sobre isso. E aí a pergunta, tá? De ouro. Você vai cobrar quanto por isso? R$ 2.000? Você acha que paga? Certo? Ficou claro aqui a provocação, tá? Não existe como seu ticket médio ser R$ 2.000 entregando isso. Não existe como você ser expertise, você ser o especialista vendendo commodity. Certo? Faz sentido, gente? Deixa eu ver aqui o chat, tem uma mensagem. Ó, não é só sobre a jornada, é sobre a maturidade digital do cliente. Ensinar o cliente que ele tem que responder rápido é surreal. Exatamente, Mirko. É sobre isso. Às vezes, os clientes que a gente atende, eles não vão ter a mesma visão que a gente que é da área. Então, muitos casos, e é muito comum isso, essa coisa da agência ter que educar. Inclusive, tem agências no nosso ecossistema que estão criando universidades para os clientes. Ela cria lá, tipo, universidade, agência tal. E elas têm treinamentos gravados para os clientes consumirem. Então, o cliente entra na agência, no onboarding dele, ele tem que assistir um treinamento gravado sobre isso, sobre tempo de resposta, importância dos pontos de conexão, qual que é a responsabilidade dele, qual que é da agência, o que ele pode esperar da agência, qual que é esse conceito de maturidade digital. Tudo isso está sendo ensinado, só que é esse o ponto, você tem que cobrar por isso. Você pode e deve cobrar por isso, tá? Então é basicamente isso. Tem dinheiro na mesa, gente, porque tem muita empresa, inclusive tem algumas que eu tô vendo um perfil comum, assim. Eu até tava trocando ideia com alguém sobre as empresas do agro, esses dias num evento que a gente foi. Tem muita empresa que isso que eu tô falando aqui, que a gente mostrou, de tipo, ela ter um centro de atendimento com tudo centralizado, responder em tempo real, é tipo assim, mágica. Ela vai olhar e vai falar: Meu Deus do céu, como assim? Ela tá anos-luz disso.
Então, porque ela está menos madura, enfim, às vezes o processo é outro, mas você pode ser o agente que ajuda ela a se transformar e a ser uma empresa mais estratégica, ser uma empresa mais lucrativa. Você é um parceiro de negócio, você não é um prestador de serviço. Isso é vender expertise, tá? E aí, obviamente, o dinheiro que está na mesa você põe no teu bolso. Porque ao invés do cliente contratar uma consultoria para ajudar ele a implementar o CRM, uma consultoria para não sei o que lá de fluxo do atendimento. Cara, tá tudo com você. Você é um parceiro estratégico. Obviamente que eu tô falando dentro do nosso core aqui, tá? Enfim, salvo exceções. Para resumir, tá? O que que tem acontecido com a galera que tá crescendo e tá surfando ondas grandes aqui? Primeiro, exploração da estratégica da carteira atual. É um garimpo, eu gosto de chamar de garimpo. Então, isso, aquela tela que eu mostrei para vocês, isso aqui, ó, é como você faz o seu garimpo. Então, você pode dar um print aqui, ou depois eu vou te mandar essa apresentação. Você pega esse troço aqui, senta com os teus sócios e fala: vamos fazer uma lista aqui de todos os nossos clientes atuais que têm essas dores, tá? Então, esses clientes que têm essas dores aqui do quadro um, o que que eu posso oferecer para eles? Eu posso oferecer o quadro 2 e 3, por exemplo. Esses aqui eu posso oferecer o quadro 3. Mapeie esses clientes. Está dentro da sua carteira. Você vai, ao invés de você ficar correndo atrás de cliente novo o tempo todo, você vai começar olhando para os da sua carteira que possam fazer upsell e cross-sell. O cara que você só vende social media, por exemplo, você pode virar para ele e falar: cara, esse ano vamos bombar? Vamos além? Além de te vender isso aqui, você não está cobrando mais resultado? Então eu vou te apresentar um projeto para te entregar mais resultado. Só que esse projeto ele é muito estratégico, ele tem vários entregáveis. Aí você vai lá, apresenta, fala: olha, o seu lead vai chegar assim, a gente vai fazer isso aqui, depois eu vou integrar com tal coisa, eu vou te integrar um CRM, tará. E aí você faz a sua carteira atual virar mais perto ali, né, de um cliente mais ideal e ela vai te pagar mais. Esses caras que estão dentro de casa hoje, teoricamente, eles já confiam em você. Você já vendeu para eles, você já tem um contrato assinado com eles. Começa por eles. É mais fácil você fazer um upsell e aí nem que você faça upsell em todos de R$ 1.000. Cara, no conjunto da ópera, você vai ter subido muito seu faturamento. Você vai ter aumentado o teu ticket médio. Eu, hoje, começaria pela minha carteira atual, tá? Fazendo esse garimpo. E eu já dei ali como fazer isso. Redefinir ou repensar o perfil de cliente ideal, isso aqui é fato. Tá rolando e é uma dor de crescimento, eu acho. Eu me lembro que na época que eu tinha agência, teve um momento que eu tive que demitir 70% dos meus clientes, eu queria morrer. Eu falo, mas como que eu vou pagar minhas contas? Eles pagam pouco, mas me ajuda a pagar meu aluguel. E aí foi nesse processo de coach lá que a gente fez, a gente demitiu. Porque basicamente esse cliente hoje, que não é lucrativo para você, que você não tem margem, e normalmente ele é o pior porque ele te enche o saco, ele tá tirando tempo e dinheiro que você poderia estar investindo nos que te pagam bem. Então, repense qual cliente a gente quer. Que tipo de cliente eu quero? É aquele que me paga bem, é aquele que entende o meu negócio, é aquele que é mais educado, no sentido, né, digitalmente falando. Tô dando exemplos aqui, pode ser que não seja o seu caso, tá? Mas repensar o perfil de cliente ideal é um ponto. Comprovação de resultado com case estudo, isso aqui é fato. Quando você começa a pescar peixes maiores, você vai ser cobrado mais por coisas mais estratégicas. Então, você vai ter que apresentar fatos, dados, relatórios e coisas assim. E você pode usar o teu renome para criar um case para você, divulgar isso e mostrar esse case com fatos e dados para os seus clientes. É uma excelente estratégia, tá? E quem faz parte do programa da RD, tá? Eu vi aqui que tem uma galera que faz. Existe uma coisa na RD que a gente faz que é muito legal, que é o seguinte, cara, eu tô com um cliente agro aqui, agronegócio. Nunca atendi agronegócio. Preciso mostrar alguma coisa para esse cara. Eu tô em negociação com ele, eu já fechei. Eu preciso de um case, eu preciso de uma referência. O que que já fizeram no mercado de agro aqui, no marketing, que foi um case, que foi legal? RD, CS, bate na porta, liga pro CS, fala, viu? Me ajuda, me pega um case aí de agro da RD e me apresenta. O CS vai, busca esse cliente ou farmer, se você tiver em negociação, e vocês podem apresentar juntos ali pro teu cliente.
Porque aí você tem uma chancela. RD tem um case de agro aqui, eu já sei mais ou menos o que fazer, porque eu sou chancelada RD, tá? Isso aqui é muito legal. E o principal aqui que eu grifei é cabeça de empresário e não de marqueteiro, tá? Nosso tempo tá corrido, então vou correr aqui para fechar, tá? De marqueteiro para empresário é o seguinte, é uma dor comum no mundo das agências, tá? Eu passei por isso também, pode ser que não seja o seu caso, mas normalmente é o que a gente vê. Quem abre agência, ou fazia freela, ou começou a fazer uns projetinhos, tal, começou a ganhar dinheiro, vou abrir uma agência. Dificilmente a agência recebeu investimento, investidor anjo. Você começa com R$ 0 um sonho, no máximo uma linha telefônica e vai lá, certo? Você não tem investimento para falar, nossa, eu vou estruturar aqui um negócio de ponta a ponta, vou investir em tal área. Você não tem. A grande maioria não tem. Só que o nosso coração é do marketing. Ou você era um desenvolvedor, ou você era um criador de conteúdo, ou você era um freela de designer, ou você era um cara muito bom em conteúdo, criar campanha e tal. Você é criativo, você gosta de coisas dinâmicas e tarará. É aí que é o que tá as coisas que você gosta de fazer. Planilha, fluxo de caixa, rentabilidade, lucratividade é um porre. Você não vai querer parar para fazer isso. Isso é coisa de empresário. E, infelizmente, na hora que a gente quer crescer, a gente precisa deixar o coração do marqueteiro ali de lado, presinho por um tempo, para focar em fazer as coisas que a gente não normalmente não gosta, que são as coisas de empresário, que são as coisas que vão garantir que o teu negócio cresça e não só que o teu cliente tenha resultado. Você tem que estar preocupado com o teu negócio em primeiro lugar. Qual que é a sua margem de lucro? Qual que é o teu processo comercial? Qual que é a tua meta? Qual que é o teu churn? O quanto os clientes são satisfeitos? Métricas de negócio. O quanto o teu fluxo de caixa está saudável. O quanto você está pagando para trabalhar aceitando esses clientes ruins. Isso é um divisor de águas, porque tem muitas horas, e isso é uma coisa de psicologia até, tá? Do comportamento humano. Quando a coisa aperta, a gente volta para onde é confortável pra gente. A gente fica na zona de conforto, eu volto pro seguro, onde eu sou boa. Eu passei muito por isso, gente. Eu amo ler, amo escrever, eu sou uma pessoa muito criativa. Eu era a pessoa da agência que criava as campanhas mais loucas e todo mundo ficava, uau! Eu tive que parar de fazer isso. E a galera da agência se trancava numa sala e me deixava para fora para eu cuidar da minha empresa. Eu fazia isso o dia inteiro, mas a minha margem de lucro estava sangrando. Eu não tinha margem de lucro, eu estava pagando para trabalhar. O que que adianta? Não é parque de diversões a hora que a gente quer crescer. A gente precisa vestir a camiseta do gestor, do empresário, e a sua principal missão tem que ser os indicadores de negócio da sua empresa. Isso muda o jogo, tá? E todas as agências que a gente vê no ecossistema da RD, que são referências, que são grandes, que estão ganhando dinheiro, que estão crescendo, fazem isso. E aí é muito difícil, às vezes, por causa de sócio, né? Você tem, às vezes, um perfil de sócio diferente do outro. Alguém tem que fazer esse jogo aqui, tá? Então, esse é um ponto que muda o jogo. E aí tem uma cena aqui. Alguém já assistiu essa série? Vocês sabem que série é essa que eu tô mostrando aqui? The Bear? O Urso tem na Amazon, assistam, que é muito boa. E aí tem, pra quem não sabe, tá? Eu vou dar um resumo aqui. Essa série é uma série, esse carinha aqui, que é o Camel, ele abre ele é cozinheiro e ela também é cozinheira. Eles são sócios. Eles estão ferrados, eles decidem abrir um restaurante e aí eles estão tendo que ser empresários. Então, eles estão o tempo todo correndo atrás das mesas, do atendimento, fluxo de caixa, quanto que a gente vai cobrar, tarará, 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 desesperados, porque é o dia que vai abrir o restaurante. E aí tem um monte de problema de empresário que eles não estavam acostumados antes. E aí eles deitam uma hora, essa hora eles estão deitados embaixo de uma mesa que quebrou no dia da inauguração. E aí essa mocinha, que eu esqueci o nome dela agora, ela fala para ele: Você sabe que a melhor parte do meu dia foi há 10 minutos? Ele fala: É? Ela fala: É, foi quando eu fiz um omelete. Porque em algum momento lá ela teve que fazer um omelete para uma pessoa do time e ela amou fazer o omelete. Foi o melhor momento do dia, porque fazer o omelete é onde ela está confortável. É você fazendo campanha de marketing, é você sendo criativo. Tô dando exemplos, tá? Quando você tem que ser gestor, te suga. Não é fácil.
E esse é o grande desafio. Eles estavam acabados aqui porque eles estavam tendo que ser empresários. Essa cena me marcou muito, eu vivi muito isso. E até hoje, né? De outras formas eu acabo vivendo. Então, para mim fez muito sentido, tá? Boa notícia, você não precisa ir sozinho, e eu tô falando isso de verdade. Vocês podem falar assim: ah, Sil, você tá falando isso porque você trabalha na RD. Mas antes de trabalhar na RD, eu fui agência parceira da RD, como muitos aqui, e foi o que de fato mudou e me ajudou a ter essa visão de negócio, porque o programa ele existe para isso, tá? A gente tem um programa, para quem não sabe, ou para quem está aqui também está no programa e não está usando todos os benefícios, mas basicamente a RD tem um programa voltado para agências e consultorias que querem crescer, que estão a fim de jogar esse jogo que eu mostrei para vocês, porque se a agência cresce, a RD cresce. E se a RD cresce, oferecendo as melhores soluções para o mercado, a agência também cresce. Então, é realmente um programa ali de ganha-ganha e uma relação de ganha-ganha. Tem dois benefícios que eu acho muito importante citar aqui. O primeiro é, você entrando no programa, você tem acesso a todos os planos das ferramentas da RD de graça. Então, você ganha para sua agência RD Marketing, RD CRM, RD Conversas e agora Exact. Só que a gente está falando de 75 mil no ano, que se você fosse pagar por isso, você ia pagar mais ou menos isso, tá? E a RD investe na agência. Por quê? Se a agência faz bem para ela, usa bem para ela, espada ninja na vitrine, ela vende isso. E se ela vende isso, a RD vende também. Então é muito ganha-ganha. Então vocês usarem, gente, isso me dá um nervoso. Tem várias agências que estão no nosso ecossistema, têm as ferramentas para si, não usa. Você tem um RD Marketing Pro para você não usa. Você tá tipo assim rasgando o teu dinheiro, é melhor você nem entrar no programa, se for para ser assim, tá? CRM é a mesma coisa, RD Conversas é a mesma coisa, tá? Aí a gente tem também, eu grifei aqui só esses dois, depois a gente pode conversar mais, tá? Mas vocês ganham três expertises focados para o negócio de vocês. Então, um IS que vai ajudar você a implementar RD para os clientes, ajudar você a fazer as primeiras configurações ali. Um CS, que é esse cara que eu comentei com vocês, que ele pode te ajudar a reter os clientes que já tem, ou ganhar dinheiro com os clientes que já estão dentro da carteira. Ele pode entrar em reunião com você, ele pode te ajudar na estratégia e tal. E o Farmer, que para mim é o ouro aqui, que é um consultor comercial que vai te ajudar a vender, bater meta. Ele pode entrar em reunião com você também. Então, cara, eu tô inseguro aqui e eu vou estar um cliente que eu nunca atendi, tô muito inseguro. Ele entra com você na reunião e ele te ajuda a vender o projeto. Obviamente, porque ele está do seu lado, porque se você vende, a gente também vende, né? Então é muito ganha-ganha. Além disso, tem capacitação, evento exclusivo. Alguns de vocês já devem ter ido em alguns nossos eventos exclusivos para agências, mas são muito legais. Você vive com outros donos de agências que são muito grandões e que eles já passaram pelos mesmos desafios que você pode estar passando agora. E às vezes você é um cara que tem desafios para compartilhar, que vai ajudar outro, e isso é o mais legal também do nosso ecossistema. Obviamente, você ganha comissão por tudo e é a maior comissão do mercado hoje. Hoje é seu dia de fazer parte de tudo isso, porque com a parceria com a Brad, para quem não é agência parceira aqui, tá? A gente tem condições muito diferenciadas. Obviamente, a gente quer que os associados da Brad tenham vantagens nisso tudo. Então, quem é associado da Brad e quiser entrar no programa, esse mês a gente tem esses descontos na taxa de entrada. Então, a única coisa que você paga para entrar no programa é uma taxa que a gente chama de engage, que é uma taxa de onboarding. Essa taxa ela é referente a todo o onboarding que a gente vai fazer com a tua agência. Você paga uma vez e acabou. Você vai ter 15% nessa taxa. Você tem 15% nos produtos da RD para os seus clientes. Então, além de ganhar para você os produtos, seu cliente vai comprar com você, né? Embaixo do teu guarda-chuva, você que vai fazer a gestão ali. Você consegue vender para ele com desconto. Se ele for comprar direto com a RD, ele vai pagar mais caro, tá? E você tem atendimento exclusivo, obviamente, porque você é um parceiro Abrad também. Então, esse QR Code aqui, se tudo deu certo, ele vai te levar para essa página. Você preenche os dados aqui e bate um papo com o nosso time que já está avisado esperando vocês. Você cita, pô, via Sil falar lá no webinar da Brad, quero conversar sobre o programa, o nosso time está esperando. Inclusive, se você quiser tirar dúvidas e tal, a galera tá super avisada ali para conversar com vocês, tá? Citem que vocês são da Brad, tá bom? Porque
Isso é muito importante. Deve ter, inclusive, até alguém da RD aqui no chat. Ó, o Ricardo. Ô, Sil, tudo bem? Queria até dar uma palavrinha aqui, se você me permite. Claro, vai. Pessoal, rapidinho, né? Só para me colocar à disposição aí para conversar um pouquinho sobre o programa, tirar dúvidas, falar dos benefícios. E esse primeiro momento é justamente para a gente entender um pouco mais o modelo de vocês, ver se faz sentido, né? Acho que esse é um passo muito importante, né? Além de falar sobre tudo isso, a gente ir avançando, tá? Deixei meu número aqui no chat. Se alguém tiver interesse, só dá um toque no WhatsApp ali que a gente já marca um papo rápido e vai aprofundando aí. Boa, Rick. Obrigada, viu? Que bom que você estava aqui. Bom, gente, então é isso. Não percam tempo. Se você é um cliente que já está, uma agência que já está no ecossistema da RD, também procure seu farmer, procure seu CS para fazer isso aqui acontecer, tá? Fala, ó, tava lá no webinar, tal, a Sil falou isso, isso. Procurem eles, que eles estão aí para te ajudar. Não se esqueçam dessa lição de casa. Isso daqui para mim é ouro, tá? Eu vou mandar mesmo essa apresentação, mas quem quiser se adiantar já até tira print ou já tirou. Faz esse exercício, se reúne com a galera da agência, e pensem nos clientes que têm essas dores. Tá aqui o ouro de vocês para dar o primeiro passo ali. Para quem já tá fazendo isso, legal, a gente pode ajudar ainda mais, tá? Mas quem quer dar, pensar sobre isso, eu acho que é um bom momento, tá bom? Lembrando que, respondendo as perguntas lá do começo da apresentação que eu fiz, como que estão as metas da agência? Cara, isso também você tem que parar para responder, e o que vai te ajudar é você imaginar sempre marketing e vendas como uma dupla. O seu marketing tem que te ajudar a vender para sua própria agência, e o seu plano de crescimento no seu plano tem que estar você ser um parceiro de negócio e não só mais um prestador de serviço, tá? Isso você faz com expertise. Eu queria fechar minha fala aqui. Vou até agradecer antes e me pôr à disposição também, além do Rick, quem quiser trocar ideia comigo, eu tô aqui. Eu queria muito passar esse vídeo rápido. Eu vou deixar o link para vocês. Eu passo esse vídeo, só deixa eu ver aqui se tá certo, e eu me despeço de vocês e me coloco à disposição para isso, tá? Antes de eu dar o play aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? A galera da Brad, alguém quer se posicionar aí? Tô falando aqui um monte. Oi, eu quero. Diga, Paulo. Não, tudo bem. Aqui, acho que no chat você já deu conta de acompanhar tudo que foi colocado. Tem alguma coisa que ficou faltando? Não. Eu acho que eu respondi tudo. Tá bom. Então tá. Se, um minutinho, vai. Eu queria só ouvir alguns comentários seus sobre uma determinada situação. Como que a agência pode ou proceder? O que que você sugere quando uma agência se depara com um cliente que tem uma in-house e tem dificuldade para entrar com uma proposta de serviço, enfim. Aí, House, eu tenho visto que me parece que isso está crescendo muito, até em função das inúmeras IAs que aparecem, tem muito cliente ou já tem ou está estruturando os seus departamentos internos de comunicação. Eu só queria que você desse, porque vocês, além de tudo, vocês têm contato de clientes diretos, né? Além das agências. Me fala um pouquinho sobre como você vê isso e como as agências podem quebrar essas barreiras. Boa. Eu acho que tem vários cenários dentro dessa sua provocação, tá, Paulo? Eu vejo que tem muitas empresas que têm a house com toda a equipe de marketing dentro e ainda assim contratam agências, porque o grande segredo, na minha visão, é o quanto a sua agência vai agregar para a house. Então, por exemplo, eu me lembro que uma vez, quando eu ainda tinha agência, eu tinha um cliente grande de agro, que era a Stoller do Brasil. E aí cara, eles tinham uma house grande com todo mundo lá. Só que a galera que tava lá dentro ou não era especialista em embalde, na época era embalde, tá? Eles não sabiam muito sobre embalde, era uma coisa meio nova ali. Então eles sabiam o básico, eles eram uma equipe de marketing funcional, mas tecnicamente tinha coisas que eles não dominavam. Então a minha agência foi contratada para, além de implementar o embalde ali, capacitar o time interno para poder viver o embalde no dia a dia. E eu cobrava pelo treinamento que eu dava, então por 3 meses eu ia lá toda semana, 2 horas com o time, falando: olha, isso é embalde, é assim que faz, tal, esse é o conceito. Eu cobrava por isso, ticket médio altíssimo, porque é
você está vendendo um capital, né, um valor ali. E aí a gente tinha um pacote, depois que passou esse treinamento, a gente tinha um pacote de manutenção junto com o time, que era focado em outras coisas. Então, o time de uma house, numa Stoller da vida, por exemplo, eles tinham que resolver BO o dia inteiro, falar com os clientes, entender, fazer as artes das campanhas. Isso era tudo BO deles. Agora, estratégia, quem que pode te ajudar? A referência, que pode ser a sua agência. Então, eu posso me reunir com essa galera e falar, ó, o relatório aqui, vocês não estão fazendo isso bem. Então, vamos focar aqui. Você gerencia, de uma certa forma, o time da house. Isso funciona muito e dependendo do tamanho do negócio, existem outras configurações. Então, por exemplo, uma Ambev da vida. A Ambev tem mais de 5 agências e a Ambev tem uma house gigante. Por que que ela tem mais de 5 agências? Porque uma agência é especializada em tráfego pago, Blaster Master. Uma agência especializada em conversacional. Uma especializada em conteúdo, e assim vai, sabe? Então eu acho que você saber amarrar o quanto você entrega ali de valor para aquela empresa e para a house em si é o que te faz sobreviver a uma house. E tem casos mesmo que não vai fazer sentido, na minha visão, empresas menores, tá? Eu acho que às vezes o cara internaliza tudo, aprende tudo e fala, beleza, não vamos mais querer ter agência. Mas, quando der a primeira dor de barriga, quem ele vai procurar? A agência, que ajudou ele, ou que ajuda ele, ou é quem é a referência naquilo, sabe? Então, essa é um pouco da minha visão sobre isso, Paulo. Boa, boa, super obrigado. Acho que para fechar aqui, o Mirko está insistindo aqui numa última informação sobre investimentos, né, em digital. Ele tem a percepção de que tem muito cliente querendo desinvestir. Qual é a sua percepção a respeito? Tá, deixa eu ver aqui a pergunta. Sinto que este é um ano onde os clientes estão avaliando demais investimento incremental em digital. Alguns nitidamente querem desinvestir. Você tem essa percepção? Cara, eu acho, Mico, assim, eu não tô tendo essa percepção tanto da operação da agência, porque eu não tô no dia a dia, mas eu escutei algumas conversas sobre isso no nosso ecossistema, mas eu volto naquilo que eu falei, sabe? Eu acho que quanto mais a gente consegue se mostrar expert e não commodity, mais a gente quebra essa objeção. Porque uma coisa é você investir, 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 investir em digital e ter resultados ruins, ou você sentir que o resultado não é comprovado, ou você sentir que, ah, beleza, vocês estão entregando muito brand awareness agora, mas o que eu preciso é vender. E aí você está entregando um negócio, você vai pedir mais mídia, o cara não vai te dar. Agora, se você desenha um projeto com tudo isso que eu falei, mostrando de ponta a ponta como que ele vai investir 100 e no final do dia ele vai ganhar 200, aí eu acho que a percepção sobre o investimento dele pode mudar. Do tipo, beleza, então tá, então se é assim, eu posso investir. Então eu sinto que quanto mais a gente consegue gerar autoridade na hora de vender e nessas propostas de valores e como a agência se posiciona também, porque quando a agência se posiciona como expert, ela consegue muito mais isso do que quando ela não se posiciona. Eu acho que essa objeção é quebrada de uma maneira mais simples, sabe? Legal, sim. Vamos para o vídeo e a Ellen vai colocar depois na sequência um QR Code aqui para a gente responder. Pesquisa de satisfação, ok? Maravilha, boa. Alguém já viu esse vídeo, gente, que eu mostrei da Jéssica na tela? Eu vou mandar o link aqui no chat também, tá? Para depois vocês salvarem aí. Mas esse vídeo é muito bom. Eu já assisti mais de 15 vezes e todas as vezes eu me emociono. Vou compartilhar, tá? Eu acho que vocês vão já ouvir, porque o Zoom ele já compartilha com o som, mas me avisem aí se vocês vão ouvir. Peraí. Me chamo Jéssica Araújo, Ouviram? Sim. Sim? Então vou dar o play aqui, peraí. sou diretora da Start Soluções Digitais, uma agência que fica no interior de Pernambuco, Caruaru, minha terra natal. Um dos principais serviços que a minha agência vende é gestão de redes sociais, tráfego pago, e fazer esse processo de atrair pessoas através de conteúdos na rede social, e fazer o tráfego pago, a gente fazia todo o processo do lead chegar para o cliente, mas a gente não sabia o que acontecia depois. E eu sentia que eu não
tinha nada para medir, para mensurar, e acabei encontrando a RD Station, e eu já tinha sido, inclusive, procurada por alguns clientes e perdi a oportunidade, porque o cliente chegava e perguntava, vocês trabalham com a RD Station? Eu falava, não. Na época, eu considerava a ferramenta cara, mas eu acho que isso era uma coisa da minha cabeça mesmo, porque hoje, entendendo que a ferramenta entrega, o valor da ferramenta é irrisório, pelo que todo o contexto do que ela proporciona, quanto de maturidade a gente ganha utilizando a ferramenta. Eu deveria ter tomado a iniciativa de ter ido para a antes mesmo sem ter tanta certeza. Porque ele ver o que ia acontecer e esse futuro fez com que eu retardasse algo que eu poderia ter iniciado bem antes. No programa de parceria, eu acho que o mais importante, o primeiro ponto, é o ecossistema, as pessoas, e todo o universo que você encontra para desenvolver as pessoas da sua empresa, para se desenvolver, para mostrar para o cliente que você vai entregar resultado. Eu tinha um sonho, né, de conquistar o carro, e eu sempre priorizei o investimento na agência. E aí, próximo de vir para o Summit, apareceu uma notificação de e-mail com o valor da minha comissão. Eu quase caí de costa. Eu falei, meu Deus, que comissão é essa? E aí, essa comissão, eu já falei para a vendedora, eu disse, ó, pode seguir aí com a compra do meu carrinho que vai dar certo. Então, eu usei a comissão para conquistar o meu carro. Ver o Summit foi a primeira experiência do Summit. Eu acho que na frente do Summit eu já estava chorando, assim. Quando eu vi aquelas pessoas ali, e eu olhei para todo aquele universo, cara, que negócio incrível poder encontrar tantas pessoas que se parecem comigo, sabe? E acho que a vida do dono de agência é muito estressante, muito corrida, a gente passa muita dificuldade. Desculpa. Mas, quando a gente consegue perceber que a gente tem tanta gente próxima e que, a troco de nada, te ajuda, te impulsiona. Eu era acostumada a ver donos de agência, talvez ali, muita competitividade, mas na minha região, a enxergar como concorrente, mas no RD eu me senti abraçada. Só que você precisa se dedicar, você precisa fazer a sua parte. Então, não imagine que o RD vai fazer tudo por você. Não, você vai ter que se dedicar, você vai ter que aprender, você vai ter que estudar, você vai ter que querer fazer. Caminho você vai ter. A visão do que precisa fazer, você vai ter. E também confiar. Porque se tem empresas que são parceiras da RD e são gigantes, por que a gente não pode ser, né? No meu caso. Pronto, gente, é isso. Com isso eu me despeço. Um beijo. Muito obrigada. Contem com a gente. Estamos à disposição. Depois eu mando a apresentação também. Suelen, Paulo, vocês mandam para a galera. Se precisarem de qualquer coisa, contem comigo, com o Rick, com a Érica. A gente está aqui para ajudar, tá bom? Foi um prazer trocar com vocês. Até a próxima. Beijo. Obrigado, Silvana. A gente que agradece. O link aqui para responder a pesquisa já está, acho que, no nosso chat aqui, e agora está na tela também. Muito obrigado, boa viagem, seja bem-vindo a São Paulo, Silvana. Obrigada, gente. Valeu. Valeu. Obrigado para todos que estiveram presentes. Estamos encerrando por aqui. Muito obrigado.